Dar continuidade ao vídeo 2. Vamos fazer mais esse exemplo aqui, ó. Mostre que o triângulo de vértices A, B e C é retângulo e isósceles. Em seguida, determine o seu perímetro. Foram pedidas então três coisas aqui. Mostrar que um triângulo é retângulo significa dizer que os lados menores elevados ao quadrado é igual ao lado maior ao quadrado, ou seja, que se aplica o teorema de Pitágoras. Então o que a gente precisa fazer toda vez que o triângulo falar, toda vez que a questão falar em triângulo retângulo? Basta a gente calcular os três lados e daí ver se o teorema de Pitágoras se encaixa ali. Portanto, a gente não tem escolha aqui, é calcular os três lados. Então o que nós vamos fazer na questão é calcularmos a distância entre AB, calcularmos a distância entre AC, calcularmos a distância entre BC. O mesmo se aplica toda vez que a questão pedir perímetro. O mesmo se aplica toda vez que a questão perguntar para classificar o triângulo quanto aos lados. Então, se ele quer saber se o triângulo é equilátero, como é que eu sei que o triângulo é equilátero? Calculando as distâncias e daí comparando os lados. Se eles tiverem lados iguais, ele será equilátero. Dois lados iguais, será isósceles. Escaleno, os três lados são diferentes. Como é que eu faço o perímetro? Calculo os três lados e depois somo. Como é que eu faço para saber se ele é retângulo ou não? Calculo os três lados, pego os dois lados que tiver resultado menor, elevo cada um ao quadrado, somo. Se o resultado for igual ao lado maior ao quadrado, aí ele será retângulo. Se não acontecer, não será retângulo, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos calcular as três distâncias. Então vamos calcular a distância de A para B, distância de A para C, distância de B para C e depois fazer isso que eu expliquei para vocês. Então vou dar um pause de novo e volto com os resultados feitos aqui. Ok, dando continuidade aqui, nós temos que eu calculei aqui a distância entre A e B. Então aqui você tem A, 2 e 2, B, menos 4, menos 6, C, 4, menos 12. Distância entre A e B, ficamos com 2 mais 4 e 2 mais 6. 2 mais 4, 6, 2 mais 6, 8, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, 64 mais 36, 100, raiz de 100, 10. Então a distância entre A e B, 10. Distância entre A e C, ficamos com 2 menos 4 e 2 mais 12. 2 menos 4 dá menos 2, 2 mais 12 dá 14, menos 2 ao quadrado, 4, 14 ao quadrado, 196. 196 mais 4, 200. 200 não é quadrado perfeito, mas decompondo fica com 10 raiz de 2. Então a distância entre A e C é 10 raiz de 2. Continuando, calculei a distância entre B e C, menos 4 e menos 6 mais 12. Menos 8 mais 6, menos 8 ao quadrado, 6 ao quadrado, deu 100, deu 10, raiz de 100 que é 10, distância entre B e C. Então, a que conclusão chegamos? Que a distância entre A e B é 10, que a distância entre B e C é 10 e que a distância entre A e C é 10 raiz de 2. Ou seja, temos dois lados iguais e um diferente. Se temos dois lados iguais, significa dizer que o triângulo de fato é isósceles, ok? Vamos ao cálculo do perímetro, por exemplo. Então, como é o perímetro? A soma dos três lados. Então, teremos 10 mais 10 do outro lado, mais 10 raiz de 2 do outro lado. Lembrando que esse 10 raiz de 2 eu não posso somar com esses, porque esse tem raiz e esse não. Então, eu somo esse com esse, fica 20, e esse fica separado, fica com 10 raiz de 2 assim. Então, perímetro será 20 mais 10 raiz de 2. Respondo aqui isso entre parênteses e fica UC, unidade de comprimento. Ok? Então, essa é a resposta do perímetro. Bom, quanto à questão da verificação para saber se o triângulo era retângulo ou não, eu disse a vocês lá no início que a gente tem que fazer um teste de Pitágoras para a gente saber se é ou não retângulo. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar então o lado maior
ou começar pelo menor, tanto faz isso aí, pode fazer. Lado menor, 10 ao quadrado, o outro lado, que seriam então aqui os catetos, então 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, quanto dá isso? 10 ao quadrado, 100, mais 10 ao quadrado, 100, isso dá 200, ou seja, os dois lados menores, cada um elevado ao quadrado, então a soma desses seus quadrados deu 200. O terceiro lado, que é o maior, que foi o 10 raiz de 2, então esse 10 raiz de 2 ao quadrado tem que fazer o papel da hipotenusa. 10 ao quadrado, 100, raiz de 2 ao quadrado, 2, que dá 200. Então 200 é igual a 200, significa dizer que ele de fato é retângulo. Ok, então ele é retângulo, porque 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado é igual a 10 raiz de 2 ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras foi verificado, significa dizer que conseguimos provar o que desejávamos, ou seja, o triângulo de fato é retângulo, ok? Um abraço, boa sorte, bons estudos agora, boas atividades.